Agora vamos falar de esporte. Nosso convidado de hoje é o jornalista Alain Fonseca. Olá, Alain, quais são as novidades do mundo esportivo? Alô, Luana. Alô, amigos da TV Juiz, satisfação falar com vocês. Bom, vamos começar a falar da dupla Grenal, que teve uma rodada no Gauchão nada boa. Aliás, a grande surpresa e a preocupação por parte do Roger Machado não foi o resultado, e sim a má atuação do goleiro Marcelo Groi, que é um goleiro de seleção brasileira. Incrível que pareça, nos 3 gols, na minha avaliação, os 3 gols que o Grêmio tomou lá em Rio Grande contra o São Paulo, foram falhas clamorosas do goleiro de seleção brasileira, que não pode acontecer. A mesma coisa aconteceu com o Alisson, frente ao Internacional na derrota para o Veranópolis em casa. Na minha avaliação, aquele segundo gol, o Alisson falhou, até porque ele saiu muito adiantado, já tinha 2 zagueiros que poderiam ajudá-lo, e ele saiu de forma infantil, dá para se dizer assim, e é um goleiro hoje titular da seleção brasileira. Mas, como a gente sabe, o ser humano erra, né? Não há dúvidas que também um grande profissional como são os dois, poderiam errar uma vez ou outra, que fique por aí. Voltando ao Grêmio, a grande preocupação da diretoria é que o Bolanhos jogue a sua primeira partida pela Libertadores da América, que é a grande competição do primeiro semestre do Grêmio. Na verdade, o que está acontecendo, estava lendo aqui há pouco os e-mails e também os sites dos principais jornais do sul do país, e eles estão dizendo que o Bolanhos vai jogar sim na próxima quarta-feira na Arena, às 21h45, contra o LDU de Quito, Equador, que é um jogo importantíssimo, chave para o Grêmio. Ele precisa dessa vitória, a segunda partida pela Libertadores, para dar um encaminhamento aí à grande classificação. Até porque depois pega o São Lourenço também aqui na Arena, às 21h45 da outra quarta-feira, né? Então são 2 jogos importantes que o Grêmio tem com o principal time na Libertadores, e a vitória, obviamente, tem que vir em um desses jogos. Precisa, sim, dos 6 pontos jogando em casa para se encaminhar, assim, ficar mais fácil a classificação na chamada chave da morte, como é chamada a chave do Grêmio. O Internacional, com o Fernando Bob, incrível que pareça, melhorou muito, né? Desde que saiu o Guinha Azul, que era o grande guerreiro que tinha ali, o Leão de Chácara, né? O Pitbull, vamos dizer assim, no futebol, que cuidava no meio de campo, quando ele saiu não tinha mais nenhum jogador no estilo dele. O Fernando Bob veio com essa qualidade, com essa técnica de primeiro volante, fazendo uma boa marcação, a marcação cerrada e o passe certo. E isso qualificou e trouxe um bom futebol para o Dourado, que inclusive está fazendo gol. O próprio Anderson, que está surgindo novamente aí, ficou praticamente um ano sem jogar muita bola, até porque veio como o grande jogador do Manchester, né, o United lá da Inglaterra, e veio de volta para o Brasil, para Porto Alegre, jogar no Internacional como grande estrela, e agora sim está começando a apresentar um bom futebol. O Inter ainda dependente muito, na minha avaliação, o Valdívia, né? O Valdívia ainda fora dos gramados, ainda em recuperação, mas faz muita falta no ataque do Internacional, não há dúvida que faz muita falta. Então o Internacional também precisa aí buscar vitórias no Gauchão, vai jogar contra o Juventude fora de casa, no Alfredo Jaconi, nesse próximo domingo, a partir das 17h, jogo da televisão, então um bom jogo para ver aí o Juventude e o Internacional. Juventude, que é uma das sensações do Gauchão, estando aí em segundo lugar com 16 pontos. E o Internacional em quinto, né? Então veja bem a importância de uma vitória no Gauchão. E o Grêmio joga, então, neste sábado, né? O Grêmio joga em casa, pelo Gauchão, contra o Glória de Vacaria. Sábado, portanto, 17h, é o Grêmio jogando contra o Glória de Vacaria, está em 4º colocado e precisa de uma vitória aí para já ficar pertinho da classificação deste Gauchão. Agora por falar em Gauchão, agora falando da divisão de acessos, preparativos para a divisão de acesso, né? A federação que está aí tumultuando, de certa forma, a questão da liberação dos gramados, dos estádios de futebol dos times da divisão de acesso, está complicando um pouco, mas parece-me que está se encaminhando para o dia 9 de março, então o início desta importante competição ao qual o São Luís de Juí está inserido, né? Não há dúvida que é uma grande competição, os times estão preparados, o São Luís fez mais um treino, um jogo-treino, não tenha dúvida que foi um amistoso importante contra o Inter de Santa Maria, aqui em Juí, e fez uma belíssima vitória, um placar elástico de 3-0, mas não é um placar que foi interessante. O interessante foi o entrosamento da equipe, principalmente a grande revelação que está sendo o jogador Ferreira. Foi um jogador importantíssimo no ataque do São Luís e teve uma excelente parceria, fez uma boa dobradinha com o grande mito Paulo Baier, né, que marcou 2 gols, por sinal. O Paulo Baier parece que depois dos seus 32 anos para cá, ele não para
para de fazer gols, né? E não tem perspectiva de parar a carreira com 41 anos. É ele e o Zé Roberto hoje em atividade no Brasil com mais de idade, né? Com 41 anos e jogando um belíssimo futebol. Eu, na minha avaliação, Paulo Baier jogaria em qualquer time da primeira divisão hoje do futebol brasileiro. Não pelo baixo nível dos jogadores atuais, mas pelo seu bom futebol. E o caráter, que é importante hoje, e eu acho que Juí, o São Luís de Juí, a diretoria do São Luís, acertou em cheio em contratá-lo para fazer essa diferença na divisão de acesso. Então, a dúvida, então, que o São Luís está se encaminhando muito bem, obrigado. O Jair Galvão, um excelente treinador, está sabendo armar a equipe, os jogadores estão entendendo o que o treinador quer e, principalmente, a filosofia da equipe e da diretoria, o que a diretoria quer. Se a diretoria pretende chegar às finais da divisão de acesso, ela está acertando, porque contratou um jogador de primeira linha e jogadores que estão com vontade, com a atitude de chegar ao grande título da divisão de acesso, que é muito difícil, mas não é impossível para o São Luís de Juí. Então, Luana e ouvintes, telespectadores, um grande abraço a vocês, um belíssimo final de semana, fique com Deus, um abraço. Obrigada, Alain. Eu confesso que eu estou aguardando que o Grêmio me dê algumas alegrias em breve. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Sábado, previsão de chuva, mínima 22, máxima 29 graus. Domingo, também com chuva, mínima 20, máxima 29. Segunda-feira, com sol, mínima 16, máxima 30 graus. E a Polícia Civil de Ajuricaba, coordenados pelo delegado Bruno Oliveira, cumpriram hoje uma prisão e 3 mandados de busca e apreensão de um roubo que ocorreu no dia 9 deste mês, onde 3 jovens, sendo apenas um deles maior de idade, invadiram uma casa no centro de Ajuricaba. Roubaram e agrediram uma pessoa que estava na residência. 15 policiais civis participaram da ação. Um jovem de 19 anos foi preso preventivamente. Realmente, a segurança pública é algo que preocupa a todos. Mas e a situação no trânsito? Como está? Nós fomos conversar com o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal, que relata como está o número de acidentes nos primeiros meses de 2016. No ano passado, do dia 1º de janeiro a 25 de fevereiro, foi um total de 113 acidentes, sendo que destes, em 74 deles, pessoas ficaram feridas e 7 pessoas morreram. Neste ano, também de 1º de janeiro a 25 de fevereiro, já são 92 acidentes, sendo que em 85 tiveram feridos e 3 pessoas morreram. Nestes dados são levadas em consideração as pessoas que foram a óbito no local do acidente. Bom, com relação ao número de acidentes, a gente nota uma redução. Com relação aos mortos, nós temos praticamente os mesmos patamares do ano anterior. O ano passado a gente teve um ano que entendeu muito bom em termos de redução de acidente, então eu acredito que mantendo esse patamar a gente também ainda está caminhando aí para uma redução durante o ano, porque nós devemos ter durante o exercício algumas situações que devem beneficiar o nosso trabalho e com isso ainda a gente conseguir reduzir mais o número de acidentes, né? É sabido que, levando em consideração a frota que aumentou significativamente e tem aumentado a cada ano, esses índices em termos percentuais eles ainda estão mais baixos que o ano passado, porque isso que a gente está relatando são em números absolutos, né? Então isso, na realidade, em termos percentuais considerado a frota, ele tem se mantido ainda com uma certa redução. Segundo o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal, 90% dos acidentes poderiam ser evitados. Aí está realmente o grande pulo do gato, como se diz, né? De nada adianta os órgãos trabalharem se o motorista não fizer a sua parte. Então essa redução, ela se deve também a mudanças comportamentais, mudanças essas muitas vezes impostas pela fiscalização, né? Na questão da velocidade, na questão da alcoolemia, na questão do uso do cinto, na ultrapassagem. Então, a rigidez, muitas vezes, na fiscalização nesses aspectos faz com que o motorista repense ou tenha atitude diferente. Mas é dele, sim, também a grande parcela e a grande responsabilidade por esta redução, já que ele também é o grande beneficiado, né, com esse resultado.
Viagens internacionais ficaram mais difíceis para o brasileiro, depois que o dólar se aproximou dos R$4. Planejar viagens para fora do Brasil ficou um pouco mais difícil. O sonho de passar as férias no exterior precisou ser repensado. A alta do dólar impactou diretamente os preços para o turista que quer ir para outro país. Edberto mudou o destino do passeio. Em vez de ir para as praias de Punta Cana, na República Dominicana, ele vai curtir o mar de Guarajuba, no litoral norte da Bahia. Sairia em torno de 8 e pouco Punta Cana, e aí com Braulio, passagem tudo, ficou 5 mil e pouquinho. O interesse dos brasileiros por viagens dentro do país é o maior em 10 anos. 9 em cada 10 pessoas têm escolhido destinos nacionais para as viagens de férias. Até 4 meses atrás era 70% para o Brasil e cerca de 23 a 27% para o exterior. Hoje, claramente, praticamente 87% para o Brasil e 10,9% para o exterior. Para a economia brasileira, essa mudança é positiva, pois aquece o mercado interno. As cidades, que têm como principal atividade o turismo, têm capacidade de aumentar ainda mais as receitas. A oportunidade é exatamente os fornecedores turísticos, os hotéis, os destinos, os estados em si, fazendo uma propaganda para atrair esses turistas que iam mais para o exterior agora, para os seus estados, para os seus destinos nacionais, né? E o desafio é eles oferecerem serviços de qualidade, como às vezes essas pessoas estão acostumadas a usufruir isso no exterior. E por que não optar por viagens ainda mais em conta? César organiza há 14 anos excursões para Correntina, na Bahia. Você vai ficar 4 dias hospedado, pousado, com café da manhã, na ida tem cerveja, refrigerante, ônibus de 2 pavimentos, então, por R$480. E para mim fechar, estou dividindo o cartão 2, 3, 4 vezes, fazendo qualquer negócio, entendeu? Menos vai transporte e ticket de refeição, mas o resto a gente está aceitando tudo. Tem lugares aqui perto lindos, a gente vai ter que começar a descobrir das belezas que ficam na vizinhança. Vamos ter que usar algo que é quase um chavão em momentos de aperto, tem que botar tico e teco, usar a inteligência e ser criativo. Início de mais um ano letivo. E a pergunta: é possível usar os aparelhos celulares dos alunos com propósito pedagógico em sala de aula? Como trabalhar de forma que o aparelho não atrapalhe a atenção dos alunos? Confira na reportagem a iniciativa de uma escola aqui de Juí que tem chamado a atenção. O vício pelo uso do celular, principalmente por parte dos adolescentes, tem causado sérios transtornos em sala de aula, tanto em escolas públicas quanto em privadas. Esse descontrole levou uma escola aqui de Juí a tomar uma atitude. Quando entram na sala, os alunos já depositam o celular em uma caixa adaptada. O diretor Gustavo Malchitz explica como surgiu a ideia. Bom, de fato a proibição é uma lei estadual que restringe o uso, mas ela é uma lei que não determina quem deve aplicá-la e nem determina penalidades pelo descumprimento. Então é uma daquelas leis que são criadas, que existem e que a gente não sabe muito bem como administrar. O que nós observamos ao longo dos anos é que os alunos caem na tentação de olhar o celular pelas diversas ferramentas que o equipamento proporciona, pelos contatos, pelas redes sociais. Então, durante a aula, mesmo que a restrição, o pedido de que não se usasse sempre existia, a tentação é grande e eles usam. Então, nós começamos a pensar em formas de restringir isso, e nós tivemos aqui a presença de uma intercambista da Suécia há cerca de 1 ano e meio, e ela comentou que na Suécia havia uma caixa na entrada da sala e os alunos automaticamente, ao entrar na sala, deixavam ali os seus equipamentos e participavam da aula. E isso acabou
amadurecendo, e a partir de algumas experiências que nós fizemos em algumas turmas piloto no ano passado, recolhendo, pedindo que os alunos deixassem os celulares sobre a mesa do professor. Os próprios alunos manifestaram que isso não era ruim, porque eles conseguiam se concentrar na aula sem ter a tentação de olhar o aparelho. E daí, para fazer uma caixinha, isso não foi muito difícil chegar nessa ideia. Então, a ideia mesmo é essa, de tentar evitar que os alunos caiam na tentação de usar o equipamento em momentos inoportunos, né? E acabem perdendo uma explicação, acabem perdendo um encaminhamento feito pelo professor. Então, essa é a razão, e daí que veio a ideia também com uma ajuda estrangeira, vamos dizer assim. Um olho nas mensagens de celular e outro nas explicações dos professores. Ainda que as escolas tentem evitar, essa é uma cena rotineira em sala de aula. Alguns estudantes garantem que isso não prejudica a aprendizagem, mas mesmo assim não veem a iniciativa da escola de forma negativa. Para mim, individualmente, não era uma coisa que me prejudicasse, mas como colega dá para perceber que o ambiente ficou muito melhor para o aprendizado. Apesar dos prejuízos que pode provocar se utilizada em momentos inadequados, a internet não deve ser vista como uma vilã do ensino. A professora de inglês explica como pretende utilizar a ferramenta de uma forma positiva. Se alguém ligou, porque havia casos que até mesmo os pais mandavam mensagem, ou amigos, enfim, né? Adolescente gosta de celular, né? Então isso nos auxiliou no sentido de administrar melhor a nossa aula, né? Também, quando necessário, a gente faz uso dessa ferramenta, porque o celular não deixa de ser uma ferramenta extremamente importante para as aulas, principalmente na língua inglesa, né? Pesquisa, vídeos, mas para aquele determinado momento, né? Em outros momentos o celular fica lá e isso evita que eles fiquem mexendo ou se percam tempo com isso, né? Que não vai ser aproveitado depois. Na verdade, então, é importante esse aprendizado de que dá para usar de uma forma positiva também em sala de aula. Isso aí. Essa semana, inclusive, já foi utilizado, né, em algumas atividades especiais em que o professor já faz o planejamento em casa e já vem sabendo, né, em que determinado momento vai precisar ser usado, então funciona bem, né, e eles já... Tem alguns que às vezes acabam esquecendo, né, então a gente tem que estar sempre lembrando eles, mas funciona e a aula está rendendo bastante agora. Eu acho que a questão é primeiro, dialogando com eles e fazendo entender que há riscos e há perdas usando isso em momentos inadequados, né? Agora, recentemente, foi divulgada uma notícia que um julgamento que aconteceu e que vai se tornar uma jurisprudência. É passível hoje até de demissão por justa causa o funcionário que usar demais o celular no seu ambiente de trabalho, né? Então, para tudo que a gente faz, existem consequências. E essa é a ideia, trabalhar com os alunos isso. Em algum momento, nós precisávamos mostrar aos alunos que eles podem ter um desempenho melhor se eles não estiverem utilizando o equipamento. Ou utilizando o equipamento quando é uma proposta pedagógica, quando o uso do equipamento faz parte do trabalho pedagógico em sala de aula. Maria Luísa, estudante do 3º ano do ensino médio, percebe uma diferença muito significativa em sua concentração nas aulas, não tendo acesso ao celular no decorrer das aulas. Eu acho muito interessante pelo fato de que a gente sempre pegava o celular para dar uma olhada, assim, era uma coisa que desconcentrava bastante. Quando eu deixo o celular na caixa, é uma coisa que tira totalmente o centro do celular e vai para a escola, vai para a aula, assim. Então, acho que me ajuda bastante, assim, todo o processo que faz 2 semanas agora que a gente está nisso, então me ajuda bastante. Vejo uma grande diferença já. Realmente, em muitos momentos, os aparelhos celulares acabam tirando a nossa atenção e nos distraindo. É preciso aprender a usar de uma forma positiva. Com essa matéria, nós encerramos o Jornal das 6 de hoje. Uma boa noite a todos. Nos encontramos na semana que vem.